Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você já imaginou um remédio ser capaz de mudar não só o seu corpo, mas também a economia de um país inteiro? Parece exagero, mas não é. Nos últimos anos, uma medicação começou a provocar um efeito silencioso e muito maior do que a maioria das pessoas percebe. Ele não está ajudando apenas pacientes a emagrecerem. Essa medicação está mudando o jeito que as pessoas comem, compram e até como as empresas se posicionam no mercado. O mais curioso, nada disso veio de uma tecnologia revolucionária no sentido clássico. Veio de algo simples, a capacidade de conversar com o cérebro, mas de uma forma eficiente. Deixa eu te explicar melhor. O nosso corpo já tem um sistema natural de controle de fome. Toda vez que você se alimenta, o intestino libera sinais hormonais que dizem ao cérebro: está suficiente. Só que muitas pessoas, principalmente com obesidade ou resistência insulínica, esse sistema funciona mal. É como se o corpo falasse baixinho, sussurrasse ou falasse tarde demais. O resultado disso você já sabe: fome frequente, dificuldade de parar de comer, aquela sensação de perda de controle. E essas medicações entram exatamente aí. Elas não criam um mecanismo novo, elas amplificam um mecanismo que já existe. E quando esse sinal funciona melhor, adivinha? Tudo muda. A fome diminui, o controle melhora e o emagrecimento deixa de ser uma luta constante. Hoje, não raro, vemos perdas de 15, 20, 25% do peso corporal. E isso sim mudou completamente a medicina metabólica. Mas aqui entra um ponto que pouca gente fala e que eu faço questão de reforçar. Isso não é sobre tomar uma canetinha e resolver a vida, porque o corpo não funciona em partes isoladas. Obesidade envolve comportamento, sono, estresse, hormônios, inflamação e metabolismo. E tem mais, o próprio corpo reage ao emagrecimento. Quando você perde peso, ele tenta recuperar. Aumenta a fome, diminui o gasto energético e não é falta de força de vontade, é simplesmente biologia. E é exatamente por isso que estratégia importa muito mais do que velocidade. E agora vem o problema real. Muita gente está usando essas medicações sem nenhum tipo de orientação, sem olhar para a alimentação, sem cuidar da massa muscular, sem estratégia, e aí a pessoa até perde peso, mas perde músculo, força e qualidade metabólica. E isso a longo prazo cobra um preço. Então não é sobre emagrecer apenas, é sobre como você emagrece. E a ciência já começou a mostrar algo ainda mais interessante. Essas medicações não impactam só o peso, elas podem reduzir risco cardiovascular. Ou seja, estamos falando de algo que saiu do campo estético e entrou no campo da prevenção. E quando milhões de pessoas começam a comer diferente, o impacto sai do consultório e vai para o mercado. Indústrias alimentícias já estão se adaptando. O consumo de ultraprocessados começa a cair. Enquanto isso, cresce tudo que está relacionado à saúde, wellness, performance e longevidade. Porque quando o corpo melhora, o comportamento muda junto. Mas existe um alerta importante aqui. Quanto mais popular isso fica, maior o risco do uso errado. Hoje já existe o uso sem critério, fórmulas duvidosas, decisões tomadas sem avaliação adequada. E isso é perigoso, porque estamos falando de ferramentas poderosas. E ferramenta poderosa sem estratégia vira problema. Agora, olhando para frente, o acesso a essas medicações tende a aumentar. Isso pode transformar a saúde pública. Mas só vai funcionar se vier acompanhada de consciência. Porque nenhuma medicação substitui um plano, nenhuma caneta substitui comportamento e nenhum tratamento funciona sem individualização. O futuro não é só emagrecer, é preservar músculo, reduzir inflamação, melhorar qualidade de vida e prevenir doença. E talvez a maior mudança seja essa: parar de tratar a obesidade como estética e começar a tratar como realmente é, um problema de saúde.